Mas eu sempre ouvia da minha esposa que um dia eu ia jogar no time grande. Mas eu batalhei, cara. Mas domingo não tem bola perdida. E o gol do título vai sair. Aí falava, né, cara? Eu falava mesmo, cara. Morar no Olímpico foi muito bom pra mim. Porque se eu fico num hotel, eu não fui um reforço, eu fui uma contratação para arriscar. O Filipão fez um churrasco depois de um jogo, ele disse assim, chamou os mais experientes, né? Falou assim, vou precisar de vocês para segurar a gurizada e nós temos chance de chegar até a final. Fazer gol no Grenal, cara, ó, quando tu fizer um gol no Grenal, tu vai saber o que eu tô falando. Um gol com o formato de bênção. Girou e bateu. Uma comemoração com estilo de desabafo. Aí eu falei que ia fazer o gol, cala a boca. Foi o começo de uma era de ouro, que eu costumo dizer, de 90 pro Grêmio. E eu tive o prazer e o privilégio de ser bicampeão da Libertadores usando a camisa 10 do Grêmio. Tanto é que eu sou o primeiro a correr abraçar o Dinho ali, cara. Quem viveu aquilo ali, como torcedor, se emociona de falar. Quem viveu como jogador em cima do carro do bombeiro, não vai esquecer nunca. A gente respeitou tanto o Ajax nos treinos, vendo o vídeo tudinho, e a gente viu que a gente era tão bom quanto, ou até melhor. Quando você está muito em casa e você não tem mais aquele contato com a imprensa, com nada, você acha, pô, ninguém lembra mais de mim, cair no esquecimento. Não é verdade, quando você chega ali dentro do templo maior da arena ali, que seu nome é anunciado, que alguém olha e te reconhece, bigode não está mais preto, mas está branco. Porra, tu é o Nildo, me dá um autógrafo aí, bora bater uma foto. Aí o Netinho, ele jogou? Pô, joga aí, 94 aí, Nildo. E, pô, fez gol. Então isso é legal, entendeu? Isso que eu digo, você que está jogando no Grêmio hoje, desceu tudo e algo mais para um dia você estar passando 30 anos depois por uma matéria como essa, espetacular. Isso aqui é um fôlego de vida. Valeu. Tudo na boca do gol, bola derrubada para o arco e gol! Nildo! Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no Arquivo Futebol Clube. Hoje a gente vai entrevistar uma lenda da história do Grêmio, o cara que fez o gol do título do bicampeonato na Copa do Brasil de 1994, também foi campeão gaúcho, também foi ele que começou a jogada do gol do bicampeonato da Libertadores da América em 95, então vai ter muita coisa legal. Logo de cara eu quero pedir para tu deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, que assim tu nos ajuda. Também seguindo nas outras redes sociais onde a gente posta cortes dessa entrevista e também outros vídeos em formato curto. O Arquivo Futebol Clube, que está atingindo uma marca muito legal de atingir 6 milhões de pessoas todos os meses. Então tu que é empresário, que quer atrelar a tua marca a esse conteúdo de qualidade, que redescobre a história do futebol gaúcho, que dá voz e vez para grandes lendas da dupla Grenal, coloca a tua marca no arquivo, vamos conversar, escaneia esse QR Code, chama a gente no WhatsApp, vem fazer parte do maior resgate histórico do futebol gaúcho e que tem o apoio de Artemis Produtora. Se tu é empresário, tu abre o Instagram, tu vai ver a tua empresa ali e tu vai analisar, comparar com os teus concorrentes. Tu descobre que o teu concorrente tem um vídeo melhor, tem um vídeo mais editado, tem uma sessão de fotos bem bonita e tu vai ver o teu perfil não tem isso. A Artemis está aqui justamente para ajudar o empresário que não sabe às vezes por onde começar, mas a gente dá a mão pro empresário. A gente oferece serviços de foto, de vídeo, de drone e transmissão ao vivo e mais importante do que isso, a gente ajuda a tu conectar a tua empresa ao teu público. Então, se tu tá precisando, chama a Artemis e escaneia esse QR Code. E agora sim, vamos começar esse papo com essa lenda do Grêmio, um dos grandes ídolos da história do tricolor, Nildo Bigode. Tudo bem contigo? Seja bem-vindo ao Arquivo. Prazer imenso. O Arquivo, programa espetacular. Quando a gente assiste, que vê alguns
ex-colegas, é emocionante. Estamos aqui para bater esse papo, para falar da história. Só entra para a história quem faz alguma coisa, né? Então, eu fico E tu feliz. fez pouco, né? Fico feliz de ter contribuído com algumas linhas para a história riquíssima do nosso Grêmio. E Nildo, tu começou ali, como é que foi teu começo até tu chegar no Grêmio? Tu imaginava que tu ia estar vestindo uma das maiores camisas do futebol mundial, assim? Toda criança, ela sonha em jogar futebol um dia profissional, né? Eu, do norte do Brasil, né? Comecei na escolinha da Tuna, como todo guri, todo garoto. Com 16 anos eu fui para o Remo, me profissionalizei com 16 anos. E assim, eu andei peregrinando por muitas equipes pequenas, muitas mesmo. Mas eu sempre ouvia da minha esposa que um dia eu ia jogar no time grande. Mas eu batalhei, cara. Não foi fácil, o processo ele é árduo, né? Mas eu sabia que eu tinha potencial porque nos times que eu jogava pequeno eu fazia muitos gols, né? Interior de São Paulo, interior do Paraná. E assim, graças ao capitão Carlos Frone, treinador gaúcho, que foi trabalhar no Clube do Remo em Belém do Pará, gostou do meu potencial e me indicou. Aí eu vim de Belém para o Matsubara. Naquela época não se tinha internet, não se tinha divulgação de nada, mais difícil ainda. Ou alguém te indicava, ou um colega te indicava, entendeu? Ou você gravava os teus lances num DVD, botava no correio e enviava para um clube ou para um empresário, né? Para um amigo, para que alguém visse o seu potencial. E a vida foi assim. E é bom jogar em alguns times, aí tinha vindo já jogar no Sul aqui, tinha passado no Aimoré com o capitão Carlos Frone, uma passagem não muito boa, né? Mas assim que eu digo assim, em termos de produtividade, mas em termos de ambiente, de amizade, eu sempre fui uma pessoa legal, carismática, um parceiro, um amigão, entendeu? E fui, cara, passei muitos times no interior de São Paulo, subi 3 times na divisão de acesso lá de segunda divisão, né? Foi o Olímpia, da cidade de Olímpia, o Barretos, da cidade de Barreto, e a Inter de Bebedouro, né? Joguei no Rio Preto, joguei no União São João, na Portuguesa Santista. Sim, então, assim, foi um preparatório, né? Fui me preparando, me moldando, né? Enquanto isso, ouvindo os incentivos da família, que tem potencial, um dia alguém vai ver tu jogar e tu vai para um time disputar uma Série B ou uma Série A. E aí eu estava no Brusque, né? No primeiro título do Brusque, eu estava no Brusque, em Santa Catarina, e o Cerro Porteño queria um atacante. Aí eu fui para o Cerro. Lá eu conheci o Arce. O primeiro título do Brusque eu participei, mas não concluí. Fui concluir o título no Paraguai, fui campeão paraguaio. Então foi uma troca de campeão catarinense por campeão paraguaio. Que legal. E ali começou você ser mais lembrado, divulgado. A Espinosa era o nosso treinador, o finado Espinosa. O Valdir Espinosa. Exatamente. E aí o João Francisco, aqui do Rio Grande do Sul, já conhecia, já tinha me levado lá para o Cerro. E o Grêmio vinha de recém-subido de uma segunda divisão, estava com caixa baixa, subiu toda a gurizada, Danley, Roger, Emerson, Carlos Miguel, Andrezinho, Luciano, Jamir, subiu tudo da base, né? Jax. E vendeu o Gilson para o México para fazer um caixa, Gilson Cabeção, centroavante, hoje treinador. Cara, aí assim, parece coisa de Deus. Tinha o passe era meu. A Caldense comprou meu passe, acho que ela já sabia do interesse do Grêmio. Porque o jogador com passe na mão naqueles anos, ou ele era barqueiro, aprontava muito, ou não prestava. E aí, quando eu falei que queria viajar para minha terra natal, Belém, o presidente da Caldense falou, não, vai segunda-feira lá no clube que a gente vai conversar. Aí tá, nós vamos te emprestar para o Grêmio, 3 meses, tudo. Aí começou a minha história. Vim por 3 meses de contrato. Isso ali era começo de 94? Começo de 94. Já tinha jogado o Campeonato Mineiro, tinha feito um Campeonato Mineiro muito bom pela Caldense. E aí eu
fui um dos artilheiros do campeonato, assim, o terceiro, porque o artilheiro foi o Ronaldo Fenômeno no Cruzeiro, com 16 anos. Só o Fenômeno. O Hamilton do América, o América tinha um timaço também, e eu fiz muitos gols na Caldense. E aí eu vim para cá. Rapidinho, antes da gente falar sobre a tua passagem do Grêmio, como é que era jogar contra o Ronaldo Fenômeno? Tu já via assim, tu já sentia que ele ia ser aquele cara? Ele era muito rápido, cara. Ele era diferenciado. Sem nenhuma lesão. Tu imagina o Ronaldo sem nenhuma lesão, 16 para 17 anos. Cara, ele dava... até brinco com o zagueiro nosso na época. Eu falei assim, Nildo, quando a gente olha, ele já está comemorando. Não dá tempo. É muito rápido, muito técnico. E prova disso são os números e a confirmação, né? Quando ele veio do São Cristóvão para o Cruzeiro, e o Cruzeiro, ele dali deslanchou, né? Então, é legal tu jogar contra um cara muito bom, cara, que tu participa presencialmente ao vivo ali, né? Depois tu bota no currículo, jogou com quem? Joguei com o Ronaldo. Joguei contra o Ronaldo. Perdi, mas joguei contra. O cara era bom. Então é assim. Porque qualidade nunca faz mal. Qualidade é bom de assistir, é bom de ter, entendeu? Então, ele tinha o Dida também no Cruzeiro. Era um time massa. O Cruzeiro tinha um time muito bom. E aí tu chega no Grêmio. E uma coisa que eu acho muito legal do teu começo, da tua passagem no Grêmio, é que tu decide morar no Olímpico para talvez sentir um pouco mais o clima, não sei. Tu chega e tu não vai buscar uma casa, um apartamento, tu mora no Olímpico. Bem, como eu vim com um contrato de 3 meses, né? Assim, morar no Olímpico foi muito bom para mim, porque se eu fico num hotel, eu não fui um reforço, eu fui uma contratação para arriscar. O Grêmio apostou e deu certo. E aí eu convivi muito ali com os jogadores que tinham subido da base, né? Que foi a base do time campeão de 94, Roger, Danley, Emerson, moravam tudo ali, Murilo, entendeu? Tudo na concentração, tudo na caverna, Jamir. E, cara, isso foi legal porque tu tinha o convívio dos funcionários do clube, Seu Verardi, as meninas da secretaria, os porteiros, segurança. Então, tu vai te familiarizando. E como o nosso grupo foi um grupo montado ali com alguns jogadores experientes, ficaram de 93 e a gurizada que subiu da base, deu liga. Eu lembro que eu cheguei numa segunda-feira à noite. O pessoal estava concentrado, né? Jogando um carta, o Filipão, o Finado Banha, o Fabinho, o Aguinaldo, o zagueiro, jogavam carta, né? E o professor perguntou como é que eu estava. Eu falei, estou bem, professor. Dá para jogar quarta-feira? Eu digo, dá, professor. Pode me colocar. Quer dizer, se eu chego e digo, não, preciso de um tempo para minha adaptação. Como eu tinha terminado o campeonato bem, estava confiante, estava bem fisicamente, eu digo, não, estou bem. Cara, é a chance da minha vida, cara. Não posso deixar passar. Porque se eu digo que não estou... Aí tinha Carlinhos no grupo, tinha Jaques subindo para o profissional. Aí bota eles começam a fazer gol, eu já ia ficar no banco, ia dar os 3 meses e eles iam me devolver. Tu já queria logo de cara? Queria de cara, estava confiante, estava bem. Quando eu cheguei e vi todo aquele tratamento ali, concentração, ambiente, moradia ali, de comida, tudo, rouparia, digo assim, cara, time grande é diferente, cara, é outra coisa. Camisa tu troca no intervalo, vem camisa. Time pequeno não, tu usa a mesma camisa pro jogo segundo tempo. No time grande tu troca meia, troca calção e troca camisa, troca tudo se quiser, entendeu? Até a bandagem tu troca, o massagista vem e coloca outra em ti. E, cara, eu fui feliz de estrear fazendo gol lá em Santana do Livramento, cara. Pô, cara, espetacular. Assim, e tu chega, o centroavante, a tua profissão era fazer gol. Exato. Tu foi contratada para fazer gol. Fazer gol. E aí tu já tem aquela pressão de tu tá no Grêmio, tipo, tu tem que fazer o meu primeiro... Tu sabe como é a imprensa gaúcha, né? Bate, né, cara? Sei. Bate bem. E aí, cara, para mim acabar com a desconfiança só tinha uma coisa, fazer gol. Fazer gol.
E aí, na estreia, eu fiz o gol em Santana do Livramento, um cruzamento do Fabinho. E na semana seguinte tinha o jogo de volta da Copa do Brasil, só contra o Corinthians no Pacaembu. Isso era, acho que quartas de final. Acho que era oitava, né? Oitava? Eu tenho colinha aqui. Porque depois do Corinthians foi Vitória e Vasco e... Isso, E aí foi Criciúma, Corinthians, aí depois foi o Vitória nas quartas. E Vasco. Vasco e Ceará, isso aí a gente vai falar depois. Mas aí tá, beleza. Oitavas de final, Grêmio e Corinthians. Aí o Roger dá o tapa no fundo, cruza, aí eu saio da segunda trave, antecipo e meto aquele... Dá uma cabeçada que o centroavante do Grêmio atual fez ontem. Carlos Vinícius? Carlos Vinícius. Aquela queixo no ombro, lá no outro lado do gol, cara, ali foi uma loucura, cara. Foi um misto, assim, de êxtase. Fazer um gol na Copa do Brasil, no Corinthians e São Paulo, pelo Grêmio, cara. Eu nunca tinha vivido isso, cara. Só via os times grandes pela televisão, no interior onde eu estava, ou no interior de Minas, ou no interior de São Paulo, ou lá na minha cidade natal, entendeu? E ali estava se confirmando uma história, né? E vocês olhavam, assim, para a Copa do Brasil? Isso eu costumo perguntar. Porque o mata-mata, ele tem essa nuance de... Talvez o time não começa bem, talvez numa primeira fase ali, mas embala ao longo do caminho. Quando é que vocês sentiram que o Grêmio tinha chance e poderia ser campeão da Copa do Brasil? Quando a gente passou pelo Corinthians e ganhou do Vitória, porque vai afunilando e só vai ficando os times bons, né? E, cara, aí o Filipão fez um churrasco depois de um jogo em Porto Alegre contra o Vitória. Ele disse assim, chamou Aguinaldo, Paulão, Fabinho, os mais experientes, né? Ele falou assim, vou precisar de vocês para segurar a gurizada, que nós temos chance de chegar até a final. E o grupo foi confiando nele também, entendeu? Nós fomos... Cada jogo que se realizava, a gente foi pegando confiança, porque o time pegou um jeito de jogar... O time marcava muito, nós tínhamos 2 bons volantes, Pingo e Jamir. Tínhamos 2 excelentes laterais, o Ayup e o Roger. Nossa zaga dispensa comentário, Paulão e Aguinaldo. E 2 meias que, cara, Carlos Miguel e Emerson dispensa comentário, né? E casou, cara, assim, entrosou, o time estava bem fisicamente. Cada semana que passava... se condicionava mais ainda. Paulo Paixão, um dos melhores que eu já trabalhei, um dos melhores do Brasil que já teve. Tanto é que é campeão mundial, né? O Paixão é uma lenda, né? Lenda. O Paixão, ele é ídolo e respeitado no Grêmio, no Inter, e ele estava na seleção brasileira quando o Brasil foi campeão em 2002. Exatamente. Então, é assim, os jogadores foram pegando confiança, a gurizada foi se firmando cada vez mais. Tu já pensou, tu sobe, tu vira goleiro titular do Grêmio na Copa do Brasil, o nosso multicampeão Darley. Cara, então é um título ali que foi afirmação de todos eles. Confirmação. Esses aí estão com... Foi o início daquela geração dos anos 90 que ganhou tudo. E ganhou tudo. Então... assim, foi muito feliz em ir buscar na base, apostar na base, subir essa gurizada toda. E, cara, quando você chega no Grêmio, que você veste a camisa, às vezes eu fico vendo na arena, a gente não sente aquela mesma pegada, aquele mesmo espírito competitivo, sabe? De tu vir a ser um ídolo imortal da torcida, entendeu? Depois de 30 anos, tu dá autógrafo, tu bater foto, tu ser reconhecido. Os jogadores agora, eu acho que eles não pensam nisso, então só estão aqui de um trampolim, ou para ir para a Europa, de repente pegar uma convocação, ou cumprir o contrato que geralmente é de 3 anos, 2 anos e meio, uma multa alta. Uma zona de conforto, né? Exatamente, a palavra certa é zona de conforto. Eu vou sentar em cima dos 3 anos de contrato, ou 2 anos de contrato, e a multa que tem.
clube não me mandar embora, eu estou bem. Se me botar... E outra, a zona de conforto ela aumentou mais ainda, porque hoje vai 11 no banco, 12, vai todo mundo do grupo no banco. Na nossa época era 5 só. E entrava 3. 2, primeiro era 2. Ah, é verdade, foi ali. Então, a competitividade no grupo ali, depois dos 11 ali, era para te ser relacionado, cara. Imagina a cabeça do cara que não é relacionado. Não, aí tu sabe, jogo fora, precisa marcar mais, aí vai um zagueiro, vai um volante, um lateral, um meio atacante. Jogo em casa precisa de 2 atacantes, um meia, e tu vê aquele que tem uma facilidade de jogar nas 2 laterais, ou faz volante e zagueiro. Então o treinador também tinha esse trabalho a mais. Hoje em dia não, ele olha para o banco, tem 10 ali. E para isso tu precisa ter gestão de grupo. E justamente um dos melhores em gestão de grupos do Brasil é o cara que estava com vocês, né? Luiz Felipe Scolari. Professor Luiz Felipe Scolari, cara, uma lenda, gente, treinador de fato e de direito. Não só ele, a comissão técnica em si, com Paulo Paixão, com o Zeca e com o Mauro, e o Mazzaropi na época. O Mazzaropi era treinador de goleiro. Então, o Mazza foi muito importante para a confirmação do Danley, do Murilo e o outro guri da base, que o Emerson tinha quebrado a perna, estava recuperando e tudinho, estava no grupo, mas mal foi relacionado em 94. Assim, porque a tua comissão ela tem que conhecer cada atleta, de repente numa relação tu tá fora, ele chegar em ti, calma que na próxima tu pode estar dentro, vamos treinar mais, vamos treinar. Então, e o Filipão sabia, né? Ele diz, olha, eu não vou precisar de você hoje, mas te prepara que tua hora vai chegar, do próximo jogo tu pode estar dentro. Então isso aí é muito bom para o atleta ouvir. E agora então o Grêmio avança do Corinthians, avança do Vitória, semifinal de Copa do Brasil, e você faz 2 gols, encaminha o Grêmio numa vitória por 2-1 diante do Vasco, que coloca o Grêmio na final. Como é que foi a emoção desse jogo? Tu estava preparado para fazer 2 gols e carregar o Grêmio para uma final? Preparado, sim, mentalmente eu estava, fisicamente eu estava. Lógico, você sabe que se a bola chegar ali, você vai fazer gol. Mas o Vasco tinha Ricardo Rocha e Torres na zaga. Tinha o duelo dos bigodes, inclusive. Exatamente. E, cara, eu fui muito feliz naquele jogo, cara. Numa confusão ali na área, eu de biquinho ali para dentro, e depois no cruzamento eu subi, acho que entre os 2 zagueiros, e cabecei. Se foi um jogo difícil, eles perderam um pênalti, se eles saem na frente no início, né? E depois teve aquela... Porque era assim, nosso time ele estava pronto. Se a gente jogasse fora e não perdesse, a gente sabia que no Olímpico a gente ia atropelar. Porque também a nossa torcida comprou a briga. Cada jogo que se realizava no Olímpico ali era uma atmosfera espetacular, cara. Não tinha... A gente olhava, a gente concentrava no Olímpico ali, e aí a gente olhava lá de cima, via aquele mar de torcedor ali nos arcos ali, cara. Tu já descia pro vestiário ali inspirado, transformado, cara. Porque tu sabia que quando tu saísse daquele túnel ali, ia explodir e não tinha volta. Entrou, tem que dar o teu tudo ali. Então, cara, aquela semifinal ali foi espetacular, porque, cara, nem o mais otimista dos otimistas do Nildo ia imaginar que ele ia estar... Início de 94, eu estou me preparando lá em Belém sozinho, correndo, treinando. Aí aparece um convite da Caldense. Eu vou para Caldense, jogo pra caramba, faço alguns gols e no mês de... Cheguei em maio, acho que foi, eu estou no Grêmio. E no meio do ano eu estou numa final de Copa do Brasil. Muita gente na minha cidade, no meu bairro, lá na minha rua, não... É o Nildo? Não é ele, não.
E às vezes perguntava para minha esposa, perguntava, não sei. Aí meu irmão que jogou também, disse assim, meu irmão tá no Grêmio, é ele sim, sabe? Então, cara, porque para a família é legal, né? E, cara, e cada vez mais eu me preparava, porque eu já passei a ser conhecido na rua, passei a dar os meus primeiros autógrafos, né? Que é uma coisa nova, eu nunca tinha vivido. Se alguém tinha pequeno, quem vai pedir autógrafo para jogador de time pequeno? Ninguém, mas, pô, do Grêmio, tu vai num mercado... De repente tu vai numa churrascaria e não precisa pagar a conta. Também tinha isso, tem o lado bom de você jogar em time grande, é de você chegar, de repente, numa loja, você veste a camisa da loja, tu não paga, tu ganha, então isso é legal. Isso aí é o preço do que você entrega. Se você entrega tudo, você vai receber. Mas o melhor de tudo, cara, assim, é o carinho que você recebe 30 anos depois de você ter entregado dentro de campo e ter o reconhecimento do torcedor. Tu vê, por exemplo, o Grêmio, né, se orgulha da alcunha de rei de Copas. O Grêmio já ganhou 5 Copas do Brasil e tá lá uma estrela que tem uma assinatura do Nildo. 94. Invicta ainda, né, cara? Quando a gente já vai falar um pouco mais depois, mas quando o Grêmio se orgulha de ser tricampeão da Libertadores, tem também uma assinatura do Nildo. Mas deixa eu te perguntar sobre a final, então, sobre o jogo contra o Ceará. E aí eu quero saber, horas antes, como é que foi a preparação para aquele jogo, mas o Olímpico lotado e vocês pensando, pô, tá tão perto. Bem, a preparação ela foi árdua, porque o Ceará tinha eliminado o Palmeiras e o Inter. E aí no jogo lá no Ceará, resumindo, não jogou Ailton, jogou Andrezinho, e nós jogamos muito bem, foi um jogo muito difícil. E aí quando terminou 0-0 lá, cara, nós viemos na reapresentação, começou as conversas, os treinamentos, e assim, cara, não vamos deixar escapar, cara. E nosso time tinha bola aérea muito boa e treinou, repetia, conversava, ficava finalizando depois. Trabalho defensivo também, que eles tinham a bola parada deles era boa. Os pontas deles eram o Paulo Egídio e o outro, muito bom. Era um time bom do Ceará, porque depois eu ainda joguei com alguns quando eu fui para lá. E, como eu te falei, o dia do jogo, assim, foi um dia, uma loucura. Foi no meio de semana, 6 horas da tarde. E a gente almoçou e quando a gente almoçou, a gente subiu, a gente foi olhar lá na... Cara, já tinha muita gente. E o jogo 6, e 1 hora da tarde ali já estava entupido de gente. Pessoal tudo pedindo folga do trabalho, tudo indo cedo. Muita gente faltou. E até hoje eu ainda... Pô, cheguei, tu já tinha feito gol, não vi teu gol. E foi um jogo difícil, cara. Um jogo muito difícil, um time deles muito organizado pelo Dimas. Time estruturado, uma zaga forte, com Vitor Hugo e Ayrton. O Jaime na direita, lateral esquerdo, esqueci o nome agora. Mas, cara, foi assim, foi um jogo de detalhes. A gente deu uma pressão, assim, de Grêmio. O Olímpico cantando, gritando, e a gente escanteio, bola, escanteio. E acho que no terceiro ou quarto escanteio, a gente tinha bons cabeceadores. O Pingo era bom cabeceador, Aguinaldo, Paulão e eu. 4 caras bons cabeceadores. Então, uma hora eu ia no primeiro pau, outra hora eu ia na segunda. A gente ficava realizando. Tanto é que eu até converso com o Paulão, deixa que eu vou nessa primeira bola. O Carlos Miguel bateu forte, e aí eu vim, fiz o movimento técnico certinho, cabecei. Tanto é que o Chico vai e a bola ainda leva a mão dele. Cara, e ali, assim, foi uma loucura, uma êxtase, cara. Eu entrei com meus filhos, tudinho, tudo, assim. Aquela atmosfera de antes, e ali, antes de começar, ela continuou no jogo ali. E aí, cara, eu corri para um lado, e depois corri. Tanto é que ficou marcado eu rodando o braço, uma comemoração histórica.
Aí eu vou até o meio, me ajoelho e agradeço a Deus, né? Porque, cara, aí é para ganhar o Oscar. Tu chega no Grêmio, faz os gols todinhos das fases da Copa do Brasil. Aí, cara, eu corri para um lado, aí atravessei, fui na frente do nosso banco, atravessei, né? Camisa para dentro do short, meia aqui, tudo assim, aquele padrão de jogadores da década de 90. Assim, foi uma loucura, cara, assim, e foi um jogo pegado, de provocações, de tudo. É mais difícil tu abrir o placar logo cedo e depois ter que segurar o Não, resultado? pior. Ou pelo menos tirou a... Tira, pior é tu sair atrás, né? É. Sair atrás, aí tu tem que te jogar para frente, para cima do adversário e de repente tomar um segundo gol. Mas o nosso time estava bem compacto, eles tiveram algumas oportunidades, mas assim, a gente sempre teve o controle do jogo, né? E depois foi expulso, acho que o Vitor Hugo foi expulso, me deu um bico lá. Paulo Egídio foi expulso, que queria um pênalti, ali lance normal. Assim, cara, e é um título assim que foi o começo de uma era de ouro, que eu costumo dizer, de 90 para o Grêmio. Voltou a ser respeitado, voltou a ter aquele know-how de time copeiro, jogar contra o Grêmio é difícil. E a prova disso foi que entre o ano de 94 e 95 eu tive uma lesão. Exatamente. Uma lesão na terceira rodada do Brasileiro, acho, de 94. Fiquei fora 6 meses. Estou recuperando e o Grêmio já tinha contratado alguns centroavantes até a chegada do Jardel. Aí o Jardel começa a fazer gol. Mais difícil ainda, né? Mas eu, ídolo da torcida acreditando. Só podia escrever 23 na época. E aí, infelizmente, o Emerson rompeu o ligamento. E eu tive o prazer e o privilégio de ser bicampeão da Libertadores usando a camisa 10 do Grêmio. O centroavante que virou 10. O 9 que virou 10, eu costumo dizer. Quis o destino, né? A vida do atleta é assim, é lesões, é confusão. São altos e baixos, né? Altos e baixos. Então, tu tem que ter equilíbrio emocional. A gente vê jogos assim, a gente vê muitos atletas muito nervosinho. O grupo atual toma cartão por besteira, entendeu? Se você for rever os lances da Copa do Brasil, eu era muito provocado. Na própria final, o Mastrilho me querendo tirar meu... Não vai. Tem que ter o... equilíbrio emocional, entra por aqui, sai por aqui. E na época não tinha tanto vato, levava alguns socos e pisão ali. Não tinha... Pra centroavante ainda pegava aquele zagueiro mais... Costa, vinha, te dava um... Não era fácil não, a vida de atacante. E aí, Nildo? Eu queria justamente falar sobre isso, porque tu é o grande destaque daquele título da Copa do Brasil de 94. Tem a lesão que acaba atrapalhando, né, os planos, e o Grêmio contrata o Jardel. E na época o Jardel ele estava em baixa, ele não era o Jardel que ele acabou virando. E tu fala também bastante sobre equilíbrio emocional, sobre a força do grupo. E tu acaba ajudando o Jardel também a virar o que ele foi. Isso prova o tamanho da união daquele grupo do Grêmio? Com certeza. O Grêmio foi muito feliz nas trocas, né? Ele trocou Paulão e Aguinaldo por Rivarola e Adilson. Trocou Ailton por Arce, trocou Jami e Pingo por Goiano e Carlos Miguel, Goiano e Dinho. Aí, no meio-campo, tinha Emerson e Carlos Miguel continuou, mas veio o Mancini para dar mais um reforço. E na frente saiu o Fabinho, eu estava machucado, chegou Paulo Nunes, Magno e Jardel, né? Então, e o Arilson, né, que já estava no grupo. E ali, cara, como eu sempre tinha feito um ano espetacular, mesmo com a lesão, já estava na graça da torcida. Então, o Jardel, ele cada vez mais que a gente conversava, treinava,
tinha que treinar muito. E o time foi dando liga. Foi dando liga e foi se criando um ambiente melhor ainda de que em 94, porque veio mais jogadores, os atletas da base já tinham uma experiência de uma temporada, né? Então eles já estavam consolidados, né? Danley, Emerson, Roger, Miguel, Andrezinho, Luciano, já estava, Gé, Scheid, já tinham se consolidado como jogadores profissionais, já não era aquele guri da base. E os que vieram, o Adilson, o Capitão América, dispensa comentário, o Paulo Nunes, sua irreverência. E, cara, ficamos fortes, cara. Nós ficamos tão fortes que o professor Luiz Felipe Scolari viu no grupo que ele não poupava o time, porque porque os dois grupos, titular e reserva, eram muito bons. E nós ganhamos o Gauchão com o time reserva. O Banguzinho. Com o Banguzinho. E aí, pra ti, assim, como é que foi? Porque era tu e uma garotada junto. Mas é legal, a garotada tinha personalidade, né? E o pessoal que ia no banco, que descia pro jogo, Luciano, André Vieira, quem mais? Alexandre Xoxó, Marco Antônio. A gente se respeitava muito, só dá certo quando você se respeita. Pô, se eu estou na reserva do artilheiro da Libertadores, eu tenho que me orgulhar disso, entendeu? Tanto é que a gente treinava muito, eu treinava na mesma proporção que o Jardel treinava, que o Paulo Nunes treinava, que o Magno treinava, entendeu? Que o Emerson treinava, porque Mancini, porque a gente tinha que estar no mesmo nível. Se o Grêmio vai jogar o Gauchão, o time reserva, mas se o Grêmio não entregar, os caras vão te cobrar, vão te vaiar. É o Grêmio, não é? É o Grêmio. Então, cara, é uma conquista assim que foi espetacular, e o bom disso é que na semifinal e final, a maioria já queria jogar, que estava sendo poupado, né? Tanto e o Silvio, né? Nosso grande Silvio, que fez um campeonato espetacular, né? E foi bom para todo mundo, cara. O título de 95 da Libertadores, da Copa do Gauchão, foi espetacular, porque veio coroar, assim, pelo menos eu falo da minha passagem, né, pelo Grêmio, que eu saí logo no início de 96. É para poucos. Se hoje eu estou nos livros da história do Grêmio, foi graças à ajuda dos meus companheiros em 94, da comissão técnica, dos funcionários, seu Verardi, Verinha, todas que trabalhavam ali, os seguranças, sabe? Que muitas das vezes a gente saía e tinha horário, e dizia, olha, eu tenho que anotar, eu digo, não, tranquilo, tudo isso. Então, assim, eu batalhei, treinei pra caramba e atingi o nível que eu tinha que atingir. Essas conquistas, eu vou morrer, vai ficar aí, meu neto vai ouvir falar de mim no Grêmio. Então, o carinho que a gente recebe do nosso torcedor gremista, onde quer que seja, né? Você desce no aeroporto, alguém te conhece, vem te pedir autógrafo, bater uma foto. No norte do Brasil, lá tem muitos gaúchos. No Nordeste também tem muitos gaúchos. Então, a torcida do Grêmio é enorme. E não é só eu, todos aqueles que viveram a década de 90 do Grêmio ali, os campeões mundiais, quando a gente está junto ali, é espetacular, cara, isso aí. Nós temos hoje a Associação dos Ex-Atletas, que une gerações 60, 70, 80, né? Quando se encontra ali na arena que é anunciado, o Camarote dos Imortais, isso dá uma sobrevida para nós, cara. Dá uma sobrevida, porque quando você está muito em casa e você não tem mais aquele contato com a imprensa, com nada, você acha, pô, ninguém lembra mais de mim, cair no esquecimento. Não é verdade? Quando você chega ali dentro do templo maior da arena ali, que seu nome é anunciado, que alguém olha e te reconhece, bigode não está mais preto, mas está branco. Porra, tu é o Nildo, me dá um autógrafo aí, bora bater uma foto. Aí o Netinho, ele jogou? Boa. Joga aí, 94 aí, Nildo. E, pô, fez gol. Então isso é legal, entendeu? Hoje a gente tem
como... Eu não posso mentir. O futebol, tu não pode mentir. Se tu fez, vai estar nos arquivos. Alguém vai fazer um programa, vai falar, alguém vai dar uma entrevista, vai lembrar do jogo, da confusão, do gol do título, da briga dos grenais, entendeu? Então, é uma coisa que fica registrada, fica marcada e... Cara, eu não chorei porque... Falando da esposa que acreditava, Deus que acreditava, assim... E dos meus colegas, né, cara? Me apelidaram de Jacques Antunes quando eu cheguei. Essa história é muito boa, né? E eu cheguei tu chega como... com a camisa era uma camisa de manga padre, né, que ele usava na época, de botão aqui. E eu assim, o futebol tu tem que aceitar tudo, porque se tu não aceita, pior fica. Tem que aceitar o apelido, o trote. Aí, ó, exterminador, matador, cara, espetacular. Então eu sou muito grato à imprensa gaúcha também, que cobrou quando tinha que ser cobrado, não me conhecia, com razão. E depois, cara, foi só elogios, foi só incentivo, foi só reverências. E eu devo muito à imprensa, aos que faziam jornalismo, rádio, televisão, na época, de ser conhecido como sou até hoje. As matérias, as agências, as entrevistas para Farida, entrevista na Gaúcha, na Guaíba, o REC. Então, eu faço parte da vida desses caras e esses caras fazem parte da minha vida. Futebol, imprensa, torcida, tá junto esse elo. Tem um cara aí, então, já que tu puxou o gancho de falar sobre imprensa, que talvez é um cara que ele estava começando na tua época, ele ainda trabalhava aqui na imprensa local e depois ele explodiu para mim um dos maiores gênios da história da comunicação, que é o Regis Rezin. Como é que era para vocês acompanhar? Porque as matérias de treino dele, várias tem no Nildo, inclusive depois a gente vai reagir a algumas aqui. Ele também tinha a clássica assinatura dele, que era ficar atrás do gol e prever os gols. Como é que era para vocês ver esse tipo de coisa? Olha, o Filipão não gostava que a gente prometesse gol, sabe? Vai prometer gol e aí vai chamar a responsabilidade para cima de ti, vai provocar os adversários. Não, professor, vou fazer. E o Regis, ele confiava tanto no trabalho dele e tanto no nosso, que ele repetia as coisas e chegava e a gente fazia o gol, cara. E dava a impressão que ele estava prevendo. Sim. O profeta, né? E, cara, é legal, assim, ele foi o gênio da década de 90 nesse tipo de matéria. Ele acreditava na gente e a gente confiava que ia fazer e comprava a briga. E tu, quando fazia gol, tu buscava ver onde é que ele estava para ir no microfone e falar alguma coisa? Cara, a gente sempre olhava ali, porque sempre olhava e dizia, eu faço, aí faz aqui, tudinho. Então, é legal, porque um ajuda o outro. Quem não gosta de se ver no outro dia na televisão, no jornal, capa de 0 hora, matéria principal do Globo Esporte, tu busca. Se o cara que joga num time como o Grêmio faz gol, ou é goleiro, ele quer destaque para ele quer ser visto. Isso é legal. Eu estaria mentindo se dissesse que não. E voltando a falar sobre o título gaúcho ali, fez gol na final, gol em Grenal. É diferente fazer gol em Grenal? É, cara. O Grenal tem uma particularidade que é assim, tu vai abastecer o carro no posto, aí tem um frentista. Ou ele é gremista ou ele é colorado. Aí vai vir a encarnação. Tem que fazer gol domingo. Vamos. Aí o outro já é colorado, já diz, vai nada, vamos atropelar. Vai levar o filho na escola, porteiro, mesma coisa. Tu desce no elevador, teu vizinho, gremista, e olha aí, é contra eles, esse é o jogo, tu não pode... Então, a tua preparação, ela é diária. Tu vai no mercado, mesma coisa. Aí se tu é reconhecido assim muito, a pressão é mais ainda, a cobrança é mais ainda. Aí que eu digo, você tem que estar preparado para vestir a camisa de um time como o Grêmio.
porque é 24 horas de cobrança. Hoje, mais ainda, hoje tem os podcasts, tem imprensa, tem internet de tudo, e o atleta, ele não pode se empolgar com o que ele vê de bom, de elogio demais, para não sair do chão, ficar empolgado, nem se abater quando estão batendo muito. Tu tem que ter o equilíbrio emocional. E isso vai de um grupo, vai da família, de se fortalecer. Mas tu só te fortalece se você se preparar bem. Se você estiver bem preparado, você entra para o jogo confiante. E, Nildo, a gente está falando ali sobre a Libertadores, tu acabou sendo inscrito no lugar do Emerson por causa da lesão. Isso foi no começo do mata-mata, né? Foi. E aí... Acabou a primeira fase, né? E aí o Grêmio vai galgando ali. Tem, para mim, eu acho que um dos confrontos mais sensacionais, que é aquele contra o Palmeiras. 5x0 e 5x0 e 5x1. Cara, como é que foi aquele jogo? Aqueles dois jogos para vocês? Cara, foi criada uma atmosfera muito grande, né, dos dois. O Palmeiras era um timaço, né? E eles achavam que o nosso time só marcava, só batia, né? Foi vendido uma coisa que não era. Nosso time jogava com 2 meias. Arilson e Carlos Miguel, né? Depois que o Emerson machucou, já ficou Arilson e Carlos Miguel sempre. E 2 atacantes. E 2 laterais que apoiavam muito. E um volante que saía para o jogo, que era o Goiano. Então não era um time só marcador, era um time que jogava e deixava jogar, mas marcava muito o nosso time. Cara, aquele jogo dos 5x0 ali que deu a confusão, que pô, era uma rivalidade tão grande que meu irmão não podia se ver. E quando a gente fez 5x0 ali, cara, a gente ficou tranquilo, tudinho, mas tivemos algumas... No jogo de volta, jogadores que não puderam jogar, né? Tipo, o Adilson não pôde jogar, não sei se o Darley não jogou. O Darley acho que não foi expulso. Não foi expulso. É. E aí, a gente foi, mas a cabeça tinha sido preparada. Olha, não tá ganho, o time dos caras é bom, é pressão. Foi criado um clima pesado em São Paulo. Chegar ali no Parque Antártica ali. E tinha que ser, cara. Aquele gol logo no início ali do Jardel ali foi coisa de Deus, porque até o Amaralzinho fez gol. Amaral não fazia gol, cara. Amaralzinho fez gol. E aí, cara, foi assim, foi uma final antecipada ali, cara. Não que a final não foi difícil, que foi muito difícil. Mas, por exemplo, esse jogo ele é mais lembrado do que a semifinal contra o Emelec, por exemplo. É, mas a gente jogou 11 da manhã, lá meio-dia, lá em Guayaquil, não foi Guayaquil? É foda. É, então, mas assim, todo jogo tem o seu peso. O Palmeiras tinha a imprensa toda a seu favor ali, que é um time... Mas o Grêmio sobreviveu àqueles 5x0 ali no 5x1, porque tinha que ser. Os títulos acontecem quando tem que acontecer algo assim que vai chamar atenção para o resto da história. Então, se fala muito desses 5x0 e 5x1, por se tratar de um clássico interestadual, nacional, né? E de um time da grandeza como o do Palmeiras, né? E o Grêmio. Então... E também porque são as 2 grandes camisetas dos anos 90. Né? Exatamente. O Grêmio mais ainda, porque o Grêmio já é campeão mundial, o Palmeiras nunca foi, exatamente. Né? Então, as pessoas... Muitas das vezes a imprensa, o torcedor do sudeste do Brasil, do centro, eles esquecem que o Grêmio é campeão mundial, então tá acima, não tem. E, cara, assim, foi... Quando acabou aquele jogo ali, que a gente estava no hotel ali, a gente disse assim, cara, vamos para a final. Agora não tem. Conseguimos escapar hoje. E era um time assim, muito unido. Né? O Filipão não deixou sair ninguém depois desse jogo lá em São Paulo. Para tomar uma cervejinha. Tá liberado cerveja todo no restaurante. Todo mundo no hotel. Cervejinha, depois da janta aqui no hotel, acabou do quarto descansar, porque... E tinha o campeonato gaúcho, era um campeonato que teve a Copa dos Campeões em Brasília, nesse meio tempo, tinha muitos jogos, né? Então, a preparação tinha que ser boa, o descanso melhor ainda. E o pessoal gostava de sair nesse grupo? O time era bom.
Tem alguma história assim que tu te lembra assim de pessoal saindo depois de uma comemoração? Não, a gente saía, cara. Saímos na final, né? Levamos Iguita lá pro Lei Seca. Como é que foi essa história? Porque Assim, antigamente no doping podia beber, né? Para poder urinar. Para acelerar a urina, liberava cerveja. Só que ali, como tinha o lanche da tia ali, o barzinho ali atrás do suplementar, a cerveja vinha de lá. Aí ficavam os 2 do Grêmio e 2 do time adversário. Aí ficou o Iguita e o lateral na época. Eu e o Arilson. Aí foi chegando um, outro. Aí o doutor Zanini, que era responsável pelo doping, vai deixando, vai tomando um copinho aí. A gente saiu do Olímpico com 1h30. Aí eu morava ali perto, passei em casa ali, vou ali na... Aí levamos o Iguita lá pro Lei Seca, o Iguita e o lateral deles. E lá já estava Paulo Nunes, Jardel, Dinho, os caras da Globo perguntavam onde ia ser hoje. Aí tinha Dado Bia, tinha vez que a gente ia pro Dado Bia, tinha vez que a gente ia pro Lei Seca. E, cara, assim, bebia, mas era assim, se o Filipão dissesse concentração sexta-feira, ninguém chiava, todo mundo ia concentrar. Porque jogou um jogo como um da primeira e da final. No outro dia ia ser folga, né? Só ia te representar a tardezinha para fazer uma massagem, fazer uma sauna. E algumas vezes também a gente chegava e ia na sauna, aqui em Porto Alegre. Era um grupo muito... Quando a gente fazia churrasco também na casa de um e outro, ia quase todos. Isso era legal. Mas será que o grupo estava unido? Estava muito. Era um grupo... Até hoje a gente tem um grupo de WhatsApp que interage, né? Dos campeões de... Os campeões de 90. Ah, que legal. Casinho, Marcelinho Paraíba, todo mundo. Todo o pessoal da época. Porque a gente tá tudo no mesmo degrau, né, cara? Ali, assim, jogou no Grêmio, ganhou pelo Grêmio, então... tu jogou na seleção, mas tu é igual a eu no Grêmio, eu sou igual a tu, ninguém é melhor que ninguém. Isso é legal também, os campeões mundiais no camarote dos ex-atletas. Os caras são de uma humildade extraordinária. Baidec, China, legal. Paulo Roberto, Mazzaropi, De Leão quando vem, esses caras. E aquele que ganhou só o gauchão também tem o mesmo tratamento, o mesmo respeito, o mesmo carinho. Todo mundo deixou essa marca no Grêmio. Porque o maior é o Grêmio, o mais pesado é a camisa do Grêmio. Então, nós somos uns privilegiados de vestir. E a final da Libertadores, assim, o jogo de ida no Olímpico? Cara, aquele jogo ali deu tudo certo até a gente tomar o gol. O Filipão ficou chateado quando a gente tomou o gol, porque 2-0 era eles lá, né? E o Nacional de Medellín, lá em Medellín, era muito forte naquela época. Vocês tinham medo de fatores externos, talvez? Olha, na época que a gente foi, no último jogo da final, lá em Medellín, o Medellín estava em estado de sítio, o exército estava na rua, né? Mas a gente teve toda a tranquilidade para treinar, para ficar no hotel, tinha policiamento, estava tudo tranquilo, não tivemos nenhum motivo. Mas dentro de campo, chovia pilha, chovia água, copo de água, tudinho, e a pressão, cara. E o time dos caras era bom, era muito bom o time dos caras. Uma grande maioria da seleção, né, cara? Aristizábal. Que fez o gol deles tinha no começo. Um zagueiro que jogou aqui, fez o gol contra também. O Escobar? Iguita. O time deles era muito bom, cara. Muito bom mesmo. Mas o nosso time tinha uma forma de jogar. O time tinha já, por exemplo, saísse o Paulo Nunes, entrava o Alexandre, mantia a mesma pegada. Saía o Jardel, entrava eu. Ou saía o Dinho, ou o Goiano, tinha o Gelson. Saía o Carlos Miguel, o Arilson, tinha o Mancini. Aí tinha Andrezinho, tinha Marco Antônio. Era um time que... Luciano, que jogou as primeiras partidas da Libertadores. Era um time que estava pronto e os atletas iguais de nível assim, técnico, físico. E o Filipão não tinha medo. Não estava legal, ele trocava. Tinha coragem. Tinha coragem e acredita. Isso é bom quando o treinador acredita no grupo, confia no grupo. Isso te valoriza, faz com que você seja, assim, se torne grande
tua confiança aumenta, entendeu? Não só, por exemplo, o Jardel é artilheiro e eu tô aqui. Não, eu tô no mesmo nível do Jardel. Mesmo patamar. Se ele deixar eu jogar, eu vou fazer gol igual, que a bola vai chegar, eu sei fazer gol, entendeu? E isso. Tu não fez gol nesse jogo, Não, mas não foi fiz. contigo que começou a A jogar. bola veio, aí eu dei um tapinha, o Xaxá tomou a frente e aí ele meio que deu aquela retardada na passada e o cara atropelou ele. E o juiz foi muito E confuso. quando o Xoxó foi derrubado ali, o que tu sentiu na hora? Cara, a gente já fica naquela empolgação, né? Porque a gente tinha bons batedores ali, o Dinho, o Arce, né? Aí o Dinho pegou a bola naquela confiança, né? Tanto é que eu sou o primeiro a correr abraçar o Dinho ali, cara. Ali já foi assim, ó, não perdemos mais o título. Ali a gente sentiu, porque aí a gente tinha que tomar 2 gols assim. E era muito difícil a gente tomar gol, cara. O time era bom. Só teve aquele percalço ali no Palmeiras e Grêmio lá no Palestra, mas é porque tinha que acontecer também, porque você não pode vacilar contra time bom. E nós vacilamos lá em São Paulo e tomamos o gol. Como eles vacilaram no Olímpico e tomaram os 5 gols. E aí também vocês cresceram na hora certa nesse jogo em Medellín. E a volta, como é que foi? Eu costumo dizer que está registrado, nunca vi uma comemoração da forma que foi. Foi pintado todo o trajeto nas meio-fio das ruas, do aeroporto ao Olímpico. O carro foi lá no Palácio do Governo, a gente desceu, foi lá, bateu foto, o Dinho subiu, até chegar no Olímpico, assim, cara, uma emoção. A gente jogava o dinheiro para os caras, o cara ia comprar cerveja e vinha abastecendo, assim. Quem viveu aquilo ali, como torcedor, se emociona de falar. Quem viveu como jogador em cima do carro do bombeiro, não vai esquecer nunca, cara. E toda vez que tu vê essa imagem, ou mostrar para o teu filho, para o teu neto, ele vai... Que loucura, cara. Quando o avião parou ali no Salgado Filho, ali, que a gente viu aquilo, o sobrevoo, a gente já viu a torcida na rua, cara. Lá de cima. Então, assim, arrepia, cara, arrepia. Foi um voo fretado. O voo parou em Manaus para dar uma escala e abasteceu muito de bebida. A gente veio bebendo de Medellín até Porto Alegre. Já desceu, a maioria já... Chegou borracha já, mano. E foi legal, cara. E subiu ali no Olímpico, jogava o blusão lá de cima, jogava camisa, jogava toalha. Só não jogava cueca. Não, tinha uns que jogavam sunga, Puta merda! Pegavam, cara, loucura, cara. porque... É o êxtase do título. É o êxtase do título, e tem torcedor para tudo, cara. A pessoa pegar uma camiseta, camisa de jogo, que a gente geralmente usa uma sunga para jogar, agora, ou então uma térmica, né? Sim. Cara, meião também. O amor da torcida, assim, espetacular, cara. E aí, logo depois, tem o jogo contra o Ajax na final do Mundial. E eu vejo tu falando em algumas entrevistas sobre aquele jogo. O que poderia ser feito de diferente? Não, acho que poderia ser feito diferente. A gente jogou bem, uma pena que foi expulso o Rivarola, né? A gente ficou com 1 a menos. Aí o Filipão deu uma estruturada no time. Tanto é que a gente não passou aperto com 1 a menos, né? É assim, foi um vice-campeonato mundial, que às vezes eu nem lembro de falar, mas tem que ter orgulho, porque o time foi... Assim, quando acabou o jogo, que a gente chegou no hotel, a gente ficou sentado no saguão do hotel, ali onde ficou os quartos dos atletas, tomando uma cervejinha, conversando assim, de uma frustração. A gente respeitou tanto o Ajax nos treinos, vendo o vídeo, tudinho, e a gente viu que a gente era tão bom quanto, ou até melhor. Eu acho que nosso time era até melhor que o deles, cara. Com certeza. A gente merecia ter sido campeão. Foi uma partida que coletivamente o Grêmio foi muito bem. Nosso time era coletivo sempre. Não tinha... Jardel fazia gol, mas não era o Jardel, era o Grêmio. Era a bola do Paulo Nunes, era o passe do Roger, era o passe do Arce, era a bola do Emerson, do Carlos Miguel.
Danley defendia ali, mas tinha a proteção do Rivarola, do Luciano, do Adilson, do Roger, do Arce, do Goiano, do Di. Era um time coletivo, então a gente nunca se deixou envaidecer. Nós temos o ídolo e tal, nós dependemos do... Não, a gente dependia de todo mundo ali, do dia a dia, a gente dependia do cafezinho da tia, a gente dependia do tio Hélio com a nossa chuteira limpinha, do João, a gente dependia da massagem do banho, do Zezinho. São pessoas assim que não é lembrado, mas que eles são de fundamental. Nossa alimentação era uma das melhores que tinha, melhor do que muitos hotéis que a gente ficava, a comida do Grêmio, espetacular. Então, cara, não era a engrenagem, não era só os 11, os 22, os 30 que tem ali, nem a comissão técnica. Era um todo. Era o seu Verardi, quando dizia, olha, tá comigo, bicho, passem lá. Tu gostava de ouvir essa frase? Gostava. É legal, cara. Então, quando tu chega num clube que tem um campeão mundial como o Mazzaropi, e ele te dá moral, te dá atenção, te passa confiança, isso te dá credibilidade. Então a gente tinha tudo isso, cara. O Mazzaropi foi muito importante ali, não só para o goleiro, para todos que chegavam ali, porque um cara respira Grêmio, entendeu? Tinha o seu Verardi, tinha o Pedrão, segurança, entendeu? Então, cara, era legal, a gente parava o carro ali no estacionamento, a gente tinha o convívio com a torcida, a gente tinha um contato direto com a torcida. Hoje a torcida assistia mais os treinamentos? Mais os treinamentos ali no suplementar, então no Olímpico ali. E quando a gente ia para o carro ali, a gente dava um autógrafo, a gente batia uma foto, às vezes dava um par de meia, uma camiseta. E isso muitas das vezes é lembrado até hoje. Tu me deu uma camisa, tem uma foto da época que tu jogou. Falta isso um pouco no Grêmio atual? Não só no Grêmio, nos times todos. Porque hoje os atletas treinam em CT, que tu não tem acesso, o torcedor não tem acesso. Quando acaba o jogo numa arena como a do Grêmio, o carro deles estão lá do lado de dentro, a maioria tem película, tu não sabe de quem é o carro. Alguns ainda baixam o vidro para te dar um autógrafo, mas não tem mais aquele contato de cobrança, de carinho, de incentivo. Isso aí faz com que tu cresça. Se tu está sendo cobrado é porque tu precisa melhorar. Se tu está sendo elogiado é porque tu está bem, então tu não quer cair. Isso faz você crescer. Ainda mais da nossa torcida. A nossa torcida é especial, espetacular. E, Nildo, por que tu acaba não ficando no Grêmio? Acaba saindo ali em fevereiro de 96? Eu não sei se... Eu dei uma entrevista assim, eu não sei. Eu dei uma entrevista que assim, 2 títulos que o Grêmio perdeu, Copa do Brasil 95 e o Mundial, eu não joguei, estava no banco. E os 3 que eu joguei, a gente foi campeão. Aí o professor Felipe mandou me emprestar, né? Também, não sei, de repente queria dar uma renovada, porque fez isso nos anos, sempre fez, né? E eu já ia para fazer 30 anos. Ia fazer 30 anos já. Mas estava novo, estava bem. Mas eu penso assim, tudo ao tempo de Deus. Sou muito grato ao professor, maravilha. O tempo que eu tinha que ficar no Grêmio era esse. E foi. E eu sou lembrado, sou adorado, sou idolatrado pelo período que eu fiquei no Grêmio jogando, pelo período que eu fiquei no Grêmio recuperando. E até hoje, quando eu sou visto nos Jogos do Grêmio, num evento de consulado, ou num shopping aqui no Rio Grande do Sul, recebo o abraço, o carinho, o afeto. Tudo ao tempo de Deus. Eu não sei se eu tivesse ficado em 96, poderia ter acontecido algo diferente e perdido um pouco do encanto. Foi tudo no tempo certo. Maravilha. E entrou para a história. Estamos na história, Nildo Bigode, senhor Copa do Brasil. E no gauchão também. Fazer gol no Grenal, cara. Quando tu fizer um gol no Grenal, tu vai saber o que eu tô falando. Tem gente que não sabe. Bom, pessoal, agora chegou a hora do React do Arquivo. E lembrando que o React é um oferecimento Artemis Produtora. Se tu é empresário e quer investir em foto, vídeo, drone e transmissão ao vivo, que é um audiovisual de qualidade para tua empresa, chama a Artemis, escaneia esse QR Code e venha ser feliz. Nildo, eu separei aqui alguns lances, né, da sua carreira.
muitos a gente já falou sobre, muitas matérias também do Regis Rezin. A primeira que eu queria mostrar é essa aqui. Deixa eu só ajustar aqui. Aí. Da semifinal da Copa do Brasil. Antes de mais nada, esse aqui é o duelo dos bigodes que tinham falado, né? Exatamente, o tetracampeão Ricardo Rocha, né, cara? Então, assim, um cara espetacular como pessoa, um baita profissional, mas eu estava vivendo um momento inspirado, um momento assim que a minha confiança ela estava tão elevada que eu não media esforço para dizer que ia fazer, que eu ia arrebentar. E isso era fruto do dia a dia, do treinamento e dos meus colegas. Então, cara, eu entrava com essa confiança. Encontrou em campo o melhor amigo dele, o zagueiro E essa camisa do Grêmio é bonita. É bonito. Eu vou ser sincero, o meu pela veterania, mas... Tá, e quem tem o bigode mais bonito? Cara, o meu era melhor, cara, com certeza. Pô, bem feitinho ali o É. bigode. Dá até hoje também, muito bonito. O meu que é de Belém é mais bonito, mas ainda falta. Mas o que Ricardo Rocha não imaginava é que nessa disputa Que de camisa beleza, bonita, né, podia cara? ser um maluco. Da Coca-Cola ainda. Vai fazer uma loucura, você vai ver. Mas Vou fazer uma loucura. Enlouquecendo o Grêmio. Paulão Ah. teve que derrubar a França. Só que o William não Olha. valorizou o pênalti. Fabinho mandou para a área, para a cabeça de Paulão. Confusão que terminou no chão com o oportunismo. Que confusão aí. Quando eu vi, eu digo o quê? Ó, Quando tu vê a bola na tua frente, tu vai lá No e... segundo tempo, Emerson levantou olha a esse bola. cruzamento. Nildo subiu. Altura suficiente. Olha aí, no meio deles, ó. 2-0. Enquanto Nildo se divertia na frente, o goleiro Darley, símbolo da segurança gremista, brigava por mais apoio. Mas no último minuto, foi traído pelos seus próprios zagueiros. Maravilha, cara. Descontando pro Vasco. 2-1. O Grêmio, que foi campeão da primeira Copa do Brasil em 89, parte agora para a conquista do bicampeonato. Pra E a isso, festa da tem que torcida vencer logo já depois, domingo né? no Pô, Ceará. loucura. No Ceará. O grito do torcedor já é de mais uma conquista. Essa atmosfera da torcida na arquibancada era legal, cara, né? Hoje não tem. Tu acha que falta isso um pouco pra Falta um arena? pouco, acho que falta. Um pouco distante. É que cadeira, tudo, foi a evolução, né, cara? Mas eu acho que precisa desse torcedor raiz que fica em pé, mais próximo ali, né? Isso faz falta. Né? É. Esse aqui é na final da Copa do Brasil contra o Ceará. O Grêmio começa pressionando. Há 3 minutos de jogo, Carlos Miguel cobra escanteio, Nildo sobe na frente dos zagueiros e de cabeça manda pra rede. Aberto o placar. E quando tu olha esse gol? E a festa do Nildo. Cara, é uma loucura que tu começa... Passa um filme na tua cabeça, né, cara? E a confiança era assim, a tanta e a responsabilidade que a gente sabia que não podia vacilar, que o time dos caras era bom, cara. Muito bom. Nada, ele traçou a perna junto com o Aguinaldo, acho. Isso. E aí foi E aí- expulso. E aí ele é expulso. Sérgio Alves era muito bom jogador. Vitor Hugo me deu um bico. Tava frio esse dia. Todo mundo ali de Manga manga comprida. comprida. Era legal essas camisetas manga longa. Antigamente não, É. outro jogava de manga comprida, outro jogava de manga curta. Hoje em dia os caras não Tem vêm aquelas quase, térmicas e tudo mais. Essa matéria também é legal, cara. Olha o Maza lá. Título vai ser torcida maravilhosa, vamos arrebentar. Cara, é uma confiança, né, cara? Tu dá uma entrevista dessa. Pô, tu dizer vamos arrebentar. É. Hoje tu vai te encontrar uma camisa dessa aí. Para realizar o que parecia já estar combinado só entre ele e a bola. O gol do título. Vai fazer um gol do título, deve ser... É que eu falo. Aí ali o que tu diz, né? Que tu né? sai... Não, tu não sabe, tu não... Aí vai ali e diz assim, cara. Aí, ó. Bate para a ignorância, para intimidar.
Ah, faço nada. E com a magia de herói, transformou o adversário em vilão derrotado. Olha aí a loucura do gol, cara. Campeão. No começo do jogo, o centroavante Nildo prometeu que ia arrebentar. Regis com cabelo. É o vice-artilheiro. O que você diz acontece? De onde vem essa luz, Nildo? A humildade é tudo no ser humano. Eu tenho isso. Cara, assim, nem o mais otimista, assim, eu disse, cara, eu vou fazer gol. Não, porque eu queria jogar em time grande. Mas daí tu ser protagonista, entrar pra galeria de ídolos, assim, é uma coisa de Deus, assim, cara. Eu sou muito grato. E é aquilo, né? O Grêmio vai ganhar outras Copas do Brasil na sua história, já ganhou depois da Copa do Brasil de 94, e sempre vão lembrar, ó, o segundo título, teve o Nildo correndo que nem maluco ali. Isso é verdade. E agora eu tenho, essa aqui é do Campeonato Gaúcho. Essa matéria eu não lembro se eu comentei contigo durante essa gravação em off. Para o Grenal, você precisa de alguém O que te Regis dê Rezende segurança. também. Que tal o goleiro Silvão. Quantos gols você vai levar no Grenal? Sim, fez uma defesa em cima da linha. Carlos Miguel continua com a mão esquerda machucada, mas continua também com o pé esquerdo perfeito. É por esse motivo que ele foi confirmado pelo técnico Luiz Felipe para jogar o Grenal. Além de Carlos Miguel, outros 3 titulares: Rivarola, Luciano e Dinho. Mas a grande esperança do Grêmio para o clássico decisivo é um jogador no qual o mês de agosto tem provocado a ele muitas emoções. O matador, Nildo. Está aí. Queimando bastante. Para domingo não ter bola perdida. E o gol do título vai sair. Em agosto, Nildo fez o Eu gol do falava, título. né, cara? Eu falava mesmo, cara. Vou fazer, o gol vai sair. É muita confiança. Eu acho Prometia gol Grenal e ia lá e fazia. o atleta tem que estar pronto, cara. Tem que Copa do estar... Brasil. Em agosto, Nildo se Eu acho que lesionou. aqui mostra também Em a agosto, lesão. Nildo fez Esse o gol gol do foi Grenal bom. passado. E não esqueça, ainda estamos em agosto. Vamos, papai. Vamos lá. Esse é o Násilo. Tá assim. É gol, não? É, Gol do título. Quem vai fazer? Nildo, Como? de bicicleta. Poxa, aí se fosse de bicicleta ia ser demais. É Né? o final do Cacau. Ó, aí tem esse também aqui na final do Gauchão. Esse aqui é a comemoração ali depois do Uma título. gate ali, né? Essa festa só Isso aconteceu aí é a por causa capela da que tinha lá vitória no da Olímpico. fé. Lá. Ah, era uma O homem capela que no se entregou Olímpico. à oração No Olímpico. ontem de manhã. E tu antes do costumava jogo. ir A na gente capela? descia e ia lá. Nildo provou que a luz do sucesso existe Pô, que e está legal. à disposição de quem quer encontrá-la. Bem do lado do Deus vestiário. ó. que nos dê proteção não só a nós, mas a todos aqueles que estiverem dentro de campo. Tem nome o gol do Nildo? Tem, sim. Primeiramente, homenagem aos pais. E depois, na hora lá, eu procuro a tua câmera para falar. Ao desejar o gol o cala a bem, boca. Nildo recebeu o bem. Um gol com o formato de Girou bênção. e bateu. Uma comemoração com estilo de desabafo. Um passe com Ah, isso foi o Bigode e o... Cala a boca. Porque tinham falado, já tá velho, não sei o quê. Alguns críticos, né? Aí eu falei que ia fazer o gol, cala a boca. Calou a boca de todo mundo, então. presente. Isso aí, O roladinho. excesso Tá. de Se determinação, expulsa. Nildo pagou com a expulsão. E depois, a emoção. E Deus é justo com quem trabalha. Mas a festa maior dos jogadores do Grêmio aconteceu no vestiário. Foi legal, Todos cara, se essa- reuniram. E o agradecimento A gente ao tinha título final gaúcho já de depois. 95 Sim. foi com muita união e oração. E ali tu? É aí, meu Gente, filho, vamos mais esperar velho. que até quarta-feira todo mundo se conscientize de que nós temos mais uma decisão na quarta-feira para chegarmos a uma possibilidade muito grande, que é o que nós todos sonhamos, tá? E o homem lá em cima tá vendo, o outro time trabalha também, mas nós estamos trabalhando sério mesmo para chegar no nosso objetivo. Esse é um, e vamos em busca, se Deus quiser, dessa Libertadores que nos leva a Tóquio. Santa Maria, Mãe de Deus. O Grêmio legal, rezou, cara. Pecadores. Se vê, né? desabafou. E o Derlei também era... Carlos Sempre foi desse jeito, né, meu Aí, irmão? beijoqueira. Obrigado pelo beijoqueiro. Beijinho, beijinho, campeão. Foi legal, cara. Pô, isso aí volta um tempo, cara. É bacana. Uma volta dessa aí. né? Aí eu também tenho aqui a final da Libertadores ali. Tu entra aos 30 do primeiro tempo. Do né? segundo? Do segundo. É. E aí tu vê ali o gol do Aristizábal.
timidez era bom, cara. Tava entupido esse estádio. E esse estádio não tem mais alambrado, né? Não, eles tiraram o alambrado. É o Atanásio Girardot. Da defesa do Grêmio. Acontece o que não podia acontecer. E aí, como é que é pra ter a cabeça firme no momento desse? Não podia se empolgar, né? Não, vamos continuar nosso esquema. Tem que jogar. A gente tem vantagem ainda. Apenas um toque por cima do goleiro, olha só. Saiu do meio de 3. Na saída do Danley, ele dá um toque por baixo da bola. Deixa lá dentro para Ángel. E ali o lance do pênalti. Rivarola no segundo tempo. Tu vê a bola do... Olha o toque esperto, tentativa de Alexandre. Acredita, Alexandre. Arilson mete de cabeça. Vai embora, Alexandre, caiu na área, ficou pedindo pênalti. O juiz vai dar o quê? Ele vai dar o quê? É pênalti! É pênalti a favor do Grêmio. O estádio ficou caladinho. Aos 39 minutos do segundo tempo. Chachou, toma a frente aí. O cara empurrou com tudo. Mas dá fora de casa, dá uma final assim, não é todo juiz que... Ainda mais na Colômbia, né? Na Colômbia que tava complicada a coisa por lá. O Alexandre bateu com a cabeça, jogou na frente, protegeu e o zagueiro desesperado fez um pênalti infantil. O problema e aí é que o Dinho já vai pra cima. Quando se joga e é pênalti, a gente até duvida, mas foi pênalti. Tá certo, Arnaldo, foi pênalti mesmo. 40 do segundo. Aos 40 do segundo tempo. Prepare o seu coração, torcedor do Grêmio. Galvão, e é Dinho que vai cobrar. Prepare o seu coração, torcedor brasileiro. Dinho para cobrança. Ele com Triguita. Pode ser a bola do título. É agora. Dinho no pé direito. Iguita no gol. Autoriza o juiz. Partiu Dinho, pé direito, bateu. Aí já corro para abraçar ele. Espetacular, cara, maravilha. Poucos conseguem, né, cara? No universo aí de quantos jogadores já jogaram uma Libertadores por time grande, times bons, e batem na trave, né? Nem na trave bate, né? A dificuldade que é ganhar uma Libertadores, cara. Não é o melhor time da América. E aí vocês conseguem. Aí nesse vídeo também tem um pouco da comemoração ali no final, que eu também acho bacana. Aí tudo é maravilha, cara. Mas eu quero mostrar essa aqui por último, que tu deu o gancho. Isso aqui, ó. Deixa eu ver se essa aqui. É essa aqui, ó. Aqui pega um pouco. Título conquistado. Com você, Lazier. Por isso eu tinha falado, ó. Volta de novo, Júlio César. Isso aqui é nos arredores do Olímpico ali. É o Rio Grande. Deixa eu colocar um pouco mais pra frente. Olha ali, ó. Não, foi uma loucura, cara. Esse aqui acho que é no Salgado Filho, né? Me parece no Salgado Filho. Deu naquela pracinha ali na frente. Carreata no desfile pelas principais ruas de Porto Alegre. E a torcida Não, cara, foi uma loucura até a gente chegar lá no... Espetacular, cara. O bom de tu ser campeão fora é isso. Sim. Aí a chegada é óbvio onde vocês são muito jovens. É a torcida jovem. E vocês já estavam vendo. Ele fez um sobrevoozinho, a gente viu que tinha muita torcida. A gente já desceu preparado, cara. E já desce com a taça da Libertadores. Finado Cacau. Cacau era diferenciado. Vestia a camisa como pouco. Maravilha. Aqui mostra um pouco mais pra frente. Aí é que eu falei que é pintada. Sim. Do Ajax foram recebidos como heróis. Agora. Mas, por exemplo, aqui, ó. Sim, as ruas. Pintada. O Grêmio recorreu a si mesmo, buscando a força da união. E contou ainda com os bicampeões da América. No aeroporto, uma multa. E também no Palácio do Governo ali. Jogadores e dirigentes acenaram para a multidão que se apertava na Praça da Matriz. Praça da Matriz.
voltaram ao caminhão dos bombeiros para irem para casa. Até o Olímpico, muita festa, muita emoção. Mais de 20 mil pessoas esperavam no estádio. A torcida não resistiu. Invadiu o gramado e comemorou junto com os jogadores. A festa mudou de programação e ficou mesmo só com a torcida. Não tinha como, cara. E vamos para tal lugar não, vamos ficar com a torcida, isso é legal, cara. Isso aí é espetacular. Valorizar aqueles foram fundamentais, né? Sempre pra história, né? Bom, pessoal, agora chegou a parte. Nildo, muito obrigado pelo papo. Valeu. Sensacional. Vou te pedir uma última gentileza, que é assinar a camiseta do Arquivo Futebol Clube. Pode escolher. Azul, né, pai? É. Nildo 9495. Nildo 9495, bigode. Tá aqui, ó. Essa o é relíquia. autógrafo do Nildo na camisa do Arquivo Futebol Clube, que tá cada vez mais pesada essa camiseta. Linda. Cheia de lendas. Essa aí vai para um quadro, vai para um leilão. Essa eu vou enquadrar, vou botar na minha casa ali. Tá, aqui, ó, tem Bibiano Pontes do Inter, tem Príncipe Jajá. Pinga. De Grêmio tem Mazzaropi, tem Teco, tem Patrício também da Batalha só dos lenda. Aflitos. Só lenda. E eu tenho que agradecer a todos que acompanham o Arquivo Futebol Clube, que estão vendo, assistindo, compartilhando e recomendando os vídeos. Graças a vocês, a gente conseguiu mais uma grande entrevista com uma lenda do Grêmio. Então, Nildo, muito obrigado pelo papo, muito obrigado pela recepção também. Eu que agradeço. Obrigado, meu Deus, por fazer parte da história do Grêmio, ser lembrado e reconhecido pela imprensa gaúcha de modo geral. Cara, não tem preço. Isso que eu digo. Você que está jogando no Grêmio hoje, desceu tudo e algo mais para um dia você estar passando 30 anos depois por uma matéria como essa, espetacular. Isso aqui é um fôlego de vida. Valeu. Muito obrigado a todos. Lembrando, o Arquivo Futebol Clube atingiu, nesses últimos meses, a marca de 6 milhões de interações mensais. Então, se tu quer atrelar a tua empresa, se tu quer atrelar a tua marca ao Arquivo Futebol Clube, se tu quer que a gente consiga trazer mais entrevistas para cá, chama a gente. Bota a tua marca no Arquivo Futebol Clube, que tu vai estar contribuindo com um resgate histórico do futebol gaúcho. Um agradecimento à Artemis Produtora. Se tu é empresário, tu precisa de foto, tu precisa de vídeo, tu precisa de drone, tu precisa de transmissão ao vivo, tu precisa ter conteúdo audiovisual de qualidade na tua empresa. Sabe por quê? Porque tu abre o Instagram, tu vê que o teu concorrente está fazendo, e aí tu quer fazer, mas tu não sabe como. A Artemis está aqui justamente para te ajudar. Então escaneia esse QR Code, chama a gente agora mesmo, Artemis Produtora, audiovisual que conecta. É isso, eu sigo com vocês, tem 2 entrevistas que estão aparecendo no card, uma com o Mazzaropi e outra com o Patrício, 2 lendas do Grêmio. Escolhe a tua e segue com o Arquivo. Abraço! Na boca do gol, bola descida para o arco e gol!